ao ser de eletrônica digital, com circuitos, analisando circuitos digitais, circuitos lógicos, ok? Então, pessoal, depois eu disponibilizo esses slides lá para vocês, se vocês quiserem também, ok? Beleza. Beleza, ok? Então é o seguinte. Eu vou precisar disso aqui. Muito bem. Então é o seguinte. Pessoal, dentro do conceito da matemática mais básica, nós temos que entender algumas coisas de início, certo? Nós temos que entender sobre as 4 operações fundamentais. E dentro das 4 operações fundamentais, nós temos que destacar o seguinte ponto. Para que elas vão me servir nessa disciplina? Elas vão servir justamente para que vocês entendam mais adiante sobre álgebra, álgebra de Boole. O que é essa álgebra de Boole, professor? Essa álgebra de Boole é a álgebra necessária, que nós utilizamos em circuitos combinacionais e também em circuitos sequenciais. É o que o processador faz e é o que vocês vão trabalhar quando vocês forem ver portas lógicas, tá? Então aqui nós temos o quê? O conceito de portas lógicas. Portas lógicas. Portas lógicas. O conceito de portas lógicas, pessoal, ele é muito utilizado principalmente quando você vai programar um controlador lógico programável, um CLP, certo? Então eu vou demonstrar isso mais à frente para vocês. Mas de início, vamos pegar desde a base então. Eu tenho, dentre as 4 operações, a adição, a subtração, nós temos também a divisão, e nós temos, por fim, a multiplicação. Pessoal, antes do negócio aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de continuar. Vocês fazem teste do SAEP? Sim ou não? O que seria esse SAEP? Eu não entendi direito, é o teste o quê? Vocês fazem teste aí do SAEP na unidade, sim ou não? O que seria esse SAEP, professor? SAEP é como se fosse tipo o Enem, só que para ensino técnico. Vocês chegam a fazer isso aí? Bom, não passaram nada pra gente, não. Então, então faça um favor. Como é que é? Quando eu fiz o curso de certificações do Senat, eu fiz. Você fez? Ah, entendi. É porque é o seguinte, pessoal, se um dia precisar, essa questão aí mais matemática, viu? Vocês podem entrar em contato comigo que a gente organiza aqui uns aulões, tá? Quando estiver chegando bem perto, para vocês saírem bem lá, viu? Beleza? Lá no final do curso, quase. Isso. Beleza? Então vamos continuar aqui, né? Pode continuar aqui?
Pode continuar aqui, pessoal? Pode ir? Pode. Então, beleza. Pode. Então, nós temos a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Qual que é... Por que que eu tenho que aprender isso aqui? Porque antes de um sistema de numeração, que nós vamos ver mais adiante, vocês vão trabalhar com o que eu disse aqui, portas lógicas. Por exemplo, você vai trabalhar com uma porta em adição, que é a porta OR. Você vai ter as proposições e para adicioná-las, você vai utilizar uma porta OR, certo? A subtração, dependendo do contexto, ela pode vir com uma porta NOT, por exemplo. Que é uma negação daquilo que você está propondo. Uma divisão, ela pode vir, dependendo do contexto, uma porta SHOR, que é o oposto da porta OR, com uma porta o quê? Do tipo NOT. Também. E a multiplicação, ela vem com uma porta AND. Então, já vão se familiarizando com esses nomes, tá? Pois muito bem. Então, na audição, eu tenho que ter em mente que eu vou trabalhar com uma porta OR. Na subtração, eu vou trabalhar com uma porta NOT. Na divisão, eu vou, dependendo do contexto, eu posso trabalhar ou com SHOR ou com NOT. E na multiplicação, eu tenho uma porta AND. Beleza? Beleza. Seguinte. Existem diversos tipos de numeração. Sistemas de numeração. Sistemas de numeração. Numeração. Esse sistema que nós conhecemos, pessoal, que vocês veem aí, por exemplo, 7, 71, 719, por exemplo, esse é o sistema que nós comumente chamamos de decimal. Eu vou até modificar a letra aqui. Nós temos o mais conhecido, que é o decimal. Este é um sistema de numeração. Mas nós também temos o sistema binário, Nós temos o sistema octagonal, ou octal, e nós temos o sistema hexagonal. São os principais. Os que nós mais utilizamos, eu vou destacar de verde, é o sistema do tipo decimal e o binário. Muito raramente utilizamos o octagonal, certo? E muito raro mesmo, utilizamos o sistema hexagonal, ok? Primeiro, o sistema hexagonal, os números estão na base 10. Base 10. No sistema binário, os números estão na base 2. No sistema octagonal, os números estão na base 8. E eu já vou explicar o que é base. E no sistema hexagonal, nós temos eles na base 16. Certo? Pois muito bem. O que é essa base aqui, professor? Essa base é como o número é descrito através do multiplicador
base e como ele vai ser me apresentado. Por exemplo, eu vou falar, por exemplo, que aqui no sistema decimal eu tenho 720 pessoas. O sistema decimal, ele não precisa de colocar o 10 aqui, porque quando ele aparece desse jeito, ele já está em sistema o quê? Decimal. Então, por exemplo, 720, 721, 1000, 2. Os números que nós conhecemos, esses números comumente conhecidos, eles estão na base 10. Então, são números do tipo quê? Decimal. Por exemplo, eu tenho 50 anos de idade. Então, quando você escreve 50 anos, o seu número está em base o quê? Decimal. Mas existem números, pessoal, que eles só aparecem de duas formas, né? Que são o sistema, que é o sistema binário. O sistema binário, ele vem ou em 0 ou em 1, certo? Aqui, nível baixo. Nível baixo. E aqui, que nós chamamos de nível alto. Alguns autores falam, por exemplo, que o nível baixo, né, do sistema é o quê? É aquele quando ele é dito na tabela verdade, que vocês vão ver mais adiante, que ele é falso. E o nível alto é quando a proposição será o quê? Verdadeira. Certo? Pois muito bem. No sistema octagonal, pessoal, é um sistema onde que os dígitos eles são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, professor, por que não 8? Porque começou em 0. Ele começa em nível o quê? Baixo. E por que o senhor está nos mostrando isso aqui? Porque quando eu falar para vocês a respeito, por exemplo, de portas lógicas, né, que vai ser o assunto da próxima aula, o que acontece? Dependendo do sistema, eu posso passar ele de octal para binário, ou de binário para decimal. Um exemplo prático que a gente vê muito isso. Você está aí no seu computador e, por exemplo, vamos supor aqui que eu coloco aqui o meu nome, por exemplo. Coloco aqui, Paulo, certo? Muito bem. No seu teclado, pessoal, existe uma tabela que já é predeterminada, certo? Essa tabela contém os caracteres de cada letra e símbolo, que é a tabela ASCII, que a gente chama de ASCII2. Cada letra que você digita no seu teclado, P, o A, o U, o L e o O, cada letra é um caractere, e cada caractere corresponde ao quê? A um bit. Um bit. Professor, o que é bit? Bit é a menor informação possível de um caractere. Por exemplo, você escreve, vamos lá, você escreve João, por exemplo. João, o seu teclado entende o quê? Quando você digita o teclado, essa informação vai para o processador e dentro dos circuitos lógicos lá dentro que decodificam essa mensagem, e eles asseguram o quê? Que aqui eu tenho um bit, que vai vir, aqui eu tenho outro bit para formar isso, esse A contínuo é outro bit, e esse O aqui também é um outro bit. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Tem alguma dúvida? Todo mundo está entendendo isso aqui?
Sim ou não? Se não tiver, eu volto de novo e explico de novo, tá? Todo mundo tá entendendo? Oi? Entendeu? Então, beleza. Então é o seguinte, eu vou apagar aqui agora. O sistema hexagonal, depois eu vou mostrar para vocês, tá ok? Então, essa aqui eu já vou apagar. Ah, beleza. Então, o que que acontece? Num sistema digital, quando a gente caracteriza ele, o que que significa? São dispositivos projetados a fim de manipular uma informação lógica que você está descrevendo. Que nem eu falei para vocês. Quando você digita no seu teclado o seu nome, o teclado envia essa mensagem para dentro da central de processamento do seu computador, vai para dentro do acumulador. Esse acumulador, ele faz a decodificação desses sinais e aí você enxerga o quê? As letras ou símbolos que estão sendo o quê? Digitados e que você está querendo transmitir essa mensagem. Pronto. No sistema que nós adotamos aqui da tecnologia, sistema de processados, você utiliza sempre o quê? É o sistema binário. Ou ele é 0 ou ele é 1. Aonde que a gente vê isso na prática? E que vocês vão fazer relatório disso mais adiante. Ah, eu quero controlar, por exemplo, a vazão de um tanque, por exemplo. Se eu sei que aquele tanque ele está o quê? Vazio, então a mensagem que o sensor vai enviar para mim é o quê? É 0, por exemplo. Eu posso programar. 0 significa o quê? Que o tanque está vazio. Então, se o tanque está vazio, essa mensagem vem para mim decodificada, significa que o tanque está baixo, o nível dele está baixo. Vai acionar uma outra bomba que vai encher este nível, né, do tanque, e quando ela chegar até o topo máximo, o sensor que está lá em cima vai me dizer o seguinte: olha, chegou o patamar máximo. Então pode o quê? Desligar a bomba. Então ele me envia a mensagem 1, que está alta, ou seja, verdadeira. E aí fica aquela peculiaridade. Professor, é correto eu afirmar que um sistema analógico ele é melhor que o digital? De forma nenhuma. Tanto que, pelo fato de que o analógico ele veio primeiro e através dele sucedeu o digital, correto? E tem uma questão também. Em muitos casos, por exemplo, quando vocês vão lidar na parte mecânica, por exemplo, tipo com um paquímetro, sempre fica aquela questão. Por exemplo, eu quero medir uma peça cujo comprimento dela, aqui no meu paquímetro, deu 2,71 milímetros, por exemplo. Você isso com o olho nu, você percebe que o quê? Eu tenho esses 2 milímetros, tá correto? Eu tenho esse 7, mas esse 1 aqui, ele é o duvidoso. No sistema digital, essa medida, ela pode vir o quê? 2,718. Se esse número aqui ele é maior ou igual a 5, eu posso somar 2,72. Mas se for menor que 5, ele continua como que 2,71. O que que eu posso tirar de conclusão disso aqui? É que o sistema digital, em muitos casos, ele apura maior número de casas e algarismos significativos ou não, correto? Outra coisa, no sistema digital, diferentemente do analógico, como eu falei para vocês, nós trabalhamos com bits, certo? Por exemplo, você está tirando foto com sua câmera no celular, certo? E aí, para a resolução daquela foto, a captura daquela imagem, vamos supor que você utilize ao todo aí, dependendo do celular, 7.800 bits, por exemplo. Cada bit, neste caso, ele vai captar a cor, o formato
e vai mostrar para você, né, em tempo real, logicamente, com a câmera do seu celular, como que foi tirada aquela foto, quais as cores que você pode apresentar e como que você pode manipular através dos bits, ok? É isso que nós temos. E reprisando, o que é bit? Bit é uma informação, né, ou manipulação de alguma variável que corresponde a um caractere. Ponto final. Beleza. Então fica essa diferença entre sistema de tipo digital e sistema do tipo analógico. Por exemplo, vocês vão lidar muito com a parte de controle, por exemplo. Aqui no caso, eu tenho um display, correto, de entrada digital. Eu tenho um processador digital. Algumas empresas, que a gente vai ver isso mais adiante, utilizam muito o PIC, mas para muitos casos de cunho acadêmico, a gente utiliza mais o Arduino, tá? O Arduino. Mas tem alguns mais antigos, tipo o 8088. 88. O 8051. Para os computadores de hoje, nós temos o quê? O i3, o i5, o i7, por exemplo. Antigamente tinha o Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, eu tive um Pentium 4, e tudo isso são processadores digitais, certo? O que é basicamente um processador digital? Um processador digital é um dispositivo elétrico eletrônico que realiza diversas operações de decodificação de informações e também de matemática. Isso que vocês vão ver comigo mais adiante. Dentro de um processador, pessoal, nós temos a chamada ULA, tá? Que é uma região dentro desse processador. O que é ULA? É unidade lógica aritmética. É onde são feitos os cálculos matemáticos, correto? Essa calculadora que vocês têm aí no computador, ela é o quê? Ela é justamente esse elemento dentro do processador digital que faz essas contas. É que você pode levar qualquer número ao quadrado, extrair raiz, descobrir logaritmo e tantas outras infinidades de coisas que vocês lidam. E tudo isso vem a partir de quê? Do processador digital que está conectado nesses circuitos digitais, tá ok? Através disso, você tem uma conversão digital analógica do tipo que DA, digital analógica. Aqui nesse caso, como vocês vão mexer, um sensor de temperatura em que eu registro através da resistência a quantidade de calor que está sendo dissipada, o sensor ele captura, vem aqui para um conversor do tipo analógico digital, volta para esse processador lê e transmite o quê? A temperatura aqui em formato que, transmitindo através de bits, ela transmite o que? O caractere dessa temperatura, certo? Podemos supor que aqui, por exemplo, ele esteja a 150 graus, por exemplo. Tudo isso aparece no display, ok? Qual que é a finalidade? A finalidade é converter o que? Essa variável física em um sinal elétrico analógico. Também a finalidade dos sistemas de numeração é o que? Converter a entrada elétrica do tipo analógica em um mundo que num formato mais digital, tendo maior que precisão e exatidão na hora de examinar o dado que você está manipulando. Realizar um processo de operação de informação digital e converter as saídas digitais num formato que analógico. Dentro disso, pessoal, dentro dessa perspectiva, nós temos os microprocessadores, ok? E já estou adiantando essa parte para vocês. O que é um flip-flop? Isso aqui nós vamos trabalhar mais adiante, certo? Flip-flop é justamente uma unidade ou um princípio de funcionamento que é composto por apenas um bit, certo? Então, se, por exemplo, eu digito a letra A, por exemplo, certo? Eu posso fazer com que essa letra A, ela chegue até a memória do microprocessador de uma forma mais rápida. Aí, nesse caso, quando ela exige maior rapidez, você vai usar um
multiplexador. Multiplexador. Mas se você quiser que haja um retardo, um delay, você utiliza um desmultiplex ou desmultiplexador. Desmultiplexador. Muito bem. Como eu disse para vocês, né, nós temos a central de processamento, tá, de central de processamento, que é a CPU, e ela o quê? Ela se divide em 3 grandes classes. Nós temos os registradores, unidades de controle e a ULA que eu apresentei para vocês. Professor, por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque é justamente o fato de que é através desses componentes e justamente dentro desses componentes eu tenho circuitos combinacionais de portas lógicas que vão me dar o quê? O trabalho ou a informação daquilo que eu preciso, correto? Pois muito bem. Isso aqui eu já vou destacando para vocês, tá ok? Sobre os tipos de memória que esse microprocessador tem. Nós temos memórias de 2 formas diferentes. Nós temos a ROM, né, que é a Read Only Memory, memórias somente de leitura. Essa já vem gravada de maneira antecipada pelo fabricante, quando você compra um microprocessador, né? Isso aqui, existem muitos circuitos integrados dentro dessa memória. E essas memórias, elas são ditas o quê? Não voláteis. Tais como a PROM, a EPROM, a EEPROM. O que são memórias não voláteis, professor? São memórias que o seguinte, quando você tem um sistema, tipo um computador, por exemplo, sistema de circuitos integrados, quando cessa a energia, ele desliga por falta de força, correto? Se ele não tiver o quê? A bateria carregada. Esse tipo de memória, mesmo quando falte energia, os seus dados eles não são apagados. Por isso são memórias do tipo quê? Não voláteis, ou seja, podem acabar a fonte de energia, mas os seus dados não são perdidos. Em compensação, a memória RAM, pessoal, ela já tem esse problema, que se faltar energia, os dados que estão lá, eles perdem a leitura e a gravação, ok? Então, por isso, quando você compra um computador, né, você faz uma aquisição de um material desse tipo, aí sempre fala lá, por exemplo, memória ROM, por exemplo, 2 gigas, aqui, 438 mega, por exemplo, certo? E essa memória, ela tem uma vantagem em relação à ROM também. Ela é mais rápida. E ela é considerada uma memória, como eu disse para vocês, volátil, ok? Se acabar a energia, eu perco os dados que estão aqui. Os dados são perdidos. Mas, em compensação, ela é mais rápida de acesso. Se acessar, ela é mais rápida do que a memória, o que? ROM, ok? E dentro da memória RAM, nós temos a estática e nós temos a dinâmica. Como que funciona internamente? Que vocês vão lidar? Nós temos um sistema do tipo decimal, ok? Em que são Pois não. Só um minutinho. Pois não. Que tipo de informação são armazenadas nessas 2 memórias? Qual a diferença? A diferença? Seguinte. Deixa eu voltar aqui. Você fala dessas aqui, né? Ou dessa isso. aqui? Isso. Da ROM ou da RAM? Por exemplo, quando você liga o seu computador, por exemplo, você sabe que tem sempre aquela aparição daqueles dados lá, né? Memória não sei o quê, quantidade de memória não sei o quê, e aí tem o quê? A memória o quê? Aquilo lá é um tipo de memória ROM, porque está sempre armazenado. Quer ver, por exemplo? Se você está trabalhando num trabalho, tipo um TCC, por exemplo, ou um artigo, por exemplo, se você não salva, depois que cai uma energia, a energia,
Se o computador ele não entender que precisa ser salvo, ou se você não salvar, muitas vezes o que que você acontece? Você perde o quê? Aquele trabalho, correto? Sim ou não? Certo. 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 Você perde aquele trabalho. Então significa o quê? Que é uma memória o quê? Do tipo quê? Volátil. Tá, ok? Então você inseriu um dado, você fez a estrutura do trabalho, você digitou, tudo bem, cai uma energia brusca. Se hoje tem isso, né? Hoje o pacote Office ele já tem essa característica de salvar quando isso acontece. Mas os antigos, tipo de 2010, por exemplo, 2008, por aí, ele já não tinha essa característica. Se você não salvasse o seu trabalho antes, ele se perderia. Então era o quê? Era uma memória do tipo quê? Volátil. Agora, essas memórias aqui, não voláteis, elas são aquelas que, por exemplo, sobre a quantidade de armazenamento de memória que você tem, é o tipo de memória EEPROM. O tipo de calculadora que você tem aqui no seu PC, por exemplo, é um tipo de memória EEPROM, por exemplo. Vocês estão vendo a minha calculadora aí? Não. Não, deixa eu mexer aqui. Estão vendo agora? Sim. Por exemplo, eu estava vendo aqui a taxa de moedas, por exemplo, né? E tudo isso aqui já é o quê? Já é totalmente o quê? Armazenado. Por exemplo, um euro aqui corresponde a 5,47 BRL, certo? É um tipo de memória o quê? É um tipo de dado que já está totalmente armazenado na sua memória. Então, ou que seja, o sistema de conversão. Se eu, por exemplo, quero fazer com que 500 euros, eu quero ver quanto que isso me dá em reais, é simplesmente o quê? É simplesmente a regra de 3. Ou seja, se 1 euro corresponde a 5,47, 500 euros vai me dar o quê? Esse valor aqui em reais. Ou seja, a operação que é feita dessa regra de 3 é um tipo de quê? Memória ROM. Porque qualquer valor que eu jogar aqui, ele vai entender o quê? Que eu tenho que fazer essa regra de 3 para me dar esse sistema de conversão. Tá ok? Certo. Beleza? Entendido? Certinho. Certinho. Beleza. Deixa eu voltar aqui para a tela aqui. Estão vendo agora aqui, pessoal? Sim. Beleza. Vamos para o próximo. Então, nós temos um sistema do tipo decimal, né? Que aqui vocês vão utilizar muito a questão de potenciação, ok? Quando o expoente é positivo, ele é o que a gente chama de MSD, que é o quê? O bit mais importante, tá? Da estrutura. E o bit, o que? Menos importante, que é o está movido para a esquerda. Left. Aqui, ó. Esse L aqui vem de esquerda, ok? Então, se você arrasta a vírgula para a direita, ele vai perdendo este valor, entre aspas, certo? Em compensação, se você vai aqui no sistema decimal para a esquerda, ele se torna o quê? Maior. No sistema binário, isso já não acontece, como eu disse para vocês, ok? Por quê? Porque no sistema binário eu só tenho duas posições, ou seja, dois números, duas operações, aqui no caso, né? Para destacar, ou 0 ou 1, ou nível alto ou nível baixo, ou falso ou verdadeiro. Por que que eu estou frisando muito essa parte de verdadeiro ou falso? Porque quando vocês chegarem na parte de sistemas de mapa de Carnot, que eu vou explicar para vocês, e portas lógicas, vocês vão entender que, por exemplo, eu preciso de 0 ou 1 para controlar um sistema. Ou ele vai ser verdadeiro, ou ele vai ser falso. Ou se liga, ou se desliga. Se aciona, ou então se desliga. Ok? Muito bem. Pessoal, antes de mais nada, isso aqui tem muito a ver com a parte matemática de análise combinatória. Certo? Análise análise combinatória. Análise combinatória.
Quando a gente estuda inúmeros eventos dentro da análise combinatória, eu chego à seguinte conclusão, que a quantidade total, se eu posso tirar, se eu posso pôr, se eu posso relevar de acontecimentos dentro de uma análise combinatória é o quê? É 2 elevado a n, certo? Isso aqui é a quantidade máxima que eu posso ter de operações ou fenômenos ou acontecimentos dentro de uma circunstância. Pois muito bem. Aqui no caso, peguei isso aqui como exemplo. Diz o seguinte: qual é o maior número que pode ser representado utilizando 8 bits? O que eu sei? Um bit é uma informação de um caractere que vem a mim, codificado. Então, o que acontece? Qual é a quantidade máxima, né? Ou seja, o maior número que eu posso representar utilizando 8 bits? Como que eu faço isso? É você pegar a quantidade total dessa análise, P de n, e fazer 2 elevado à oitava menos 1. Vai, professor. Aí vem a pergunta, mas por que esse menos 1? Porque todo ordenamento de bit, ele sempre começa no número 0, não no número 1. Certo? Então, todo ordenamento de bits, ele sempre começa o quê? No 0. E aí pergunto a vocês, todo número elevado a 0 é 1. Beleza? Então, se falarem assim para vocês, qual é a maior quantidade de bits que, por exemplo, uma câmera tem, se eu sei que ela utiliza 16 bits? Qual que é a quantidade máxima? Né? Esse aqui é um outro exemplo. A quantidade máxima de bits é o quê? 2 elevado a 16 menos 1. Por quê? Sempre começa com 2 elevado a 0. E todo 2 elevado a 0, ou qualquer número elevado a 0, é 1. Beleza? Então, aqui, neste caso, a maior quantidade de bits vai ser o quê? 2 elevado à oitava menos 1. 2 elevado à oitava é 256. Menos o primeiro, que já foi, que é 2 elevado a 0. A minha quantidade máxima de bits que eu vou ter aqui nesta operação vai ser de 255 bits. Certo? Pois muito bem. Voltando aqui. Vocês vão ouvir falar muito sobre bit e sobre também byte. 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 E aqui eu tenho bit. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, que um byte, quando eu tenho um byte, eu tenho 8 bits juntos me dando a informação que eu quero no sistema de informação. Beleza? Então, quando eu tenho um byte, eu tenho 8 bits em conjunto. Como nesse caso. Eu tenho, por exemplo, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu faço? Eu sei que aqui eu tenho um bit, eu tenho um bit, eu tenho um bit. Então, nesse caso, eu já tenho o quê? Um byte de informação. Um conjunto de 8 bits. Se eu tenho aqui mais um,
mais um, eu já tenho um outro quê? Um outro byte. E com esse eu não tenho um byte completo. Esperaria o quê? Vir um outro para que tivesse o que ao todo aqui? Mais um byte de informação. Sempre lembrando que um byte é um conjunto de quê? 8 bits. Beleza? Pois muito bem. Todo mundo entendeu isso aqui? Pessoal? Pessoal, tá todo mundo Eu vivo aí? entendi. Então, beleza. Eu estou tranquilo, eu entendi. Então, beleza. Então, é o seguinte. Eu vou fazer agora um sistema de conversão. Pergunto a vocês. Esse aqui é um sistema o quê? Do tipo quê? Binário. Por quê? Eu tenho 0 e tenho 1. Eu tenho uma sequência, correto? Então, eu vou fazer esses dois sistemas aqui com vocês. E aí, na próxima aula de quinta-feira, eu finalizo isso aqui e já entro em portas lógicas com vocês, tá ok? Beleza? Professor, Pois posso fazer não. uma pergunta? Sim, à vontade. Esse LSD aí, como o Sim. sistema é binário, Uhum. a parte decimal é utilizada também? Sim. Esse LSD é a parte decimal, né? Sim, aí no caso, muito boa pergunta, viu, Nelson? Isso aqui, nesse caso aqui, ele é utilizado para grandezas muito pequenas, certo? Como nesse caso aqui que você está vendo, ó, sempre a menos 1, sempre a menos 2, sempre a menos 3 e por aí afora e vai em infinito. Sempre que utiliza-se para coisas muito pequenas, como por exemplo, tecnologias muito pequenas como nanotecnologia, esses tipos de numeração, eles são muito utilizados, ok? Aí você vai dar um exemplo para a gente desse quando que é utilizado a conversão, por exemplo, dessa numeração. Vamos Sim, supor que tivesse o número 2745,214. sim. Essa conversão Decimal para binário. para binário é possível fazer? Sim, aí no caso, aí eu Essa parte vou. do LSD. Que Isso, a aí no minha caso, dúvida é essa aí parte você tem que. do LSD. Ah, como é que é? Não entendi. A minha parte é a conversão do LSD aqui, da parte decimal. Ah, Do certo. 214. Como é que seria feito? Nesse aqui no caso, Isso. então é assim, ó. Por exemplo, vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Aqui. Eu tenho o número, por exemplo, 214 e está na base 10, correto? É. Eu ia chegar nesse fato, mas já que você adiantou, não tem problema. Eu tenho aqui 214. Pois muito bem. Como que eu faço? Eu quero passar este número, eu vou achar um número M, e eu quero passar ele para a base 2, ok? Aí, gente, eu vou fazer só esse negócio aqui, porque eu tenho uma aula de matemática que eu ministro também na próxima, tá? Aí, quem quiser participar, fica à vontade também. Então, como que eu faço? Eu venho, pego 214 e vou dividi-lo por 2. Muito bem. Pego primeiro o número, se ele é maior ou igual ao quociente, ao dividendo, perdão. Então, aqui no caso, como que eu faço? Pego 1, 2 vezes 1, 2. Resto zero. Isso, 0. Desço 1. Como você sabe que o 1 ele é menor que o dividendo, eu coloco o quê? 0. Por quê? 0 vezes 2, 0. 1 menos 0, 1. E isso dá permissão para que o próximo número saia daqui da divisão e venha aqui para fazer a efetuação da conta. Então, 14 dividido por 2, 7. Certo? 2 vezes 7, 14. E o 14 daqui, 0. Então, eu tenho aqui o meu primeiro resto. Guarda. 107 dividido por 2. Agora é 10. Por quê? O 1 ele é menor, então tem que ir para 10. Então fica 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Já vou fazer aqui direto.
desce o 7. Por 7, 7 por 2 dá o quê? 3. 2 vezes 3, 6. Quando eu faço essa divisão, eu tenho o quê? Um resto 1. Faço novamente a divisão por 2. Professor, eu tenho que fazer essa divisão quantas vezes? Até o divisor ser menor ou igual ao dividendo. Então fica, vou pegar 5 e fica 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Desce o 3. O 13, não tem como, né? Fazer ele por 4, por 7, dá 14, mas posso fazer por 6. 2 vezes 6, 12. Isso me dá resto 1. Então guarda aqui. Vamos lá de novo. É o método das sucessivas divisões. Aqui por 2 eu posso tirar. 2 vezes 1, 2. Por 2, 0. Desço 6, fica. Por 3 aqui dá o quê? 2 vezes 3, 6. Por 6, 0. Guarda esse resto. Por 2 de novo. Vai ser o quê? 6. 2 vezes 6, 12. 13 menos 12, 1. Guarda esse resto. 6 dividido por 2. Aqui eu vou fazer por 3. 2 vezes 3, 6. Então aqui dá resto 0. Agora, 2. Então fica, por 2 dá o quê? 1. 2 vezes 1, 2. Sobra resto 1. E aqui por 1, dividido por 2, como que eu faço? 0. 0 vezes 2, 2. 0. 0 menos 1, dá 1. Beleza, achei todos os restos. Como que eu faço para achar 214 na base 2? É você pegar todos os restos da sequência e enumerar, começando do último até o último resto. Aqui deu o quê? Primeiro 1 e 1. Então você vem, escreve 1 e 1, que são esses dois 1s aqui. O próximo resto é o quê? 0, 1 e 0. Então você vem 0, 1 e 0, colocando na ordem. Certo? Vem aqui, tem mais esse 1, que é o meu segundo resto, e esse 0, que foi o meu final. Então, 1 e 0. E este número é o quê? É 214 na base 10. Ok? Então, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 é o mesmo que 214 na base 10. Ok? Então, meu binário, quando eu digito este número aqui, 214, ele entende esse sistema de numeração na base 2. Ok? Então a parte decimal é igual à parte inteira. Sim, É o mesmo sistema para a conversão. isso. É porque tava começava com 10 a negativo lá. Ah, Por isso que sim. eu fiquei minha dúvida. Mas Não, se mas... o, se- não, a mas... parte, tanto a parte inteira como a parte decimal, a conversão é feita da mesma forma. sim, da mesma forma. Mas foi Essa que muito era a boa minha sua dúvida. pergunta. Não, mas foi muito boa sua pergunta, viu? Foi muito boa mesmo sua pergunta. Alguém conseguiu não captar aí, pessoal? Tá tudo bem? Ok. Então, beleza. Então, Trata-se como se fosse um outro número, né? como que é? Não Começando. entendi. A parte decimal trata-se como se fosse um outro número. Sim, justamente. Aqui, o processador, né? E quando foi emitida a ordem lá para o processador, ele vai entender este número aqui. Ó, ele vai receptar este número, tá? Só que ele vai decodificar e vai aparecer para mim 214 na base 10. Ok? A parte decimal, né? Isso. Tá, Beleza? ok. Aí, pessoal, aí no caso, na próxima aula eu já vou terminar essa parte aqui e já vou falar para vocês de portas lógicas, beleza? Tá bom. Então, na quinta-feira, 7 horas, tá? Já está marcado aqui.
eu tenho essa semana, quinta-feira, eu tô com horário livre, e aí eu já ministro essa parte para vocês, termino o sistema de enumeração, e aí dá para mim entrar em portas lógicas. E aí, sábado, vocês já podem ir mais tranquilos lá para o momento presencial. Ok? Ok. Beleza. Então, pessoal, desejo aí vocês uma ótima noite.